alma livre. E nós vamos abordar essa alma livre de uma maneira, talvez, que você nunca tenha ouvido falar antes. Alma livre. Quando que você consegue ter uma alma livre? Essa é a ideia de hoje. Nós vamos falar de 3 zonas onde a gente pode ter, onde a gente pode ser representado, onde a gente pode estar. E essas 3 zonas, vamos explicar bonitinho elas, e quando a alma está livre e quando a alma fica trancada, quando a alma não é livre. E nós vamos ver isso agora, tá? Então nós vamos começar da seguinte maneira. Para você saber, primeiro você tem que ter uma ideia do que é alma. O que é consciência? O que é mente? O que são espíritos? Né? Ao você saber definir alma, consciência, mente e espíritos, vocês têm um jargão onde nós vamos trabalhar hoje. Nós vamos trabalhar na ideia de mente, consciência, alma e espíritos. Essa é a ideia geral, só. Toda vez que você fala de alma, tá? Ou quando você lê sobre algo, falar ou ler sobre alma é uma coisa interessante. E toda vez que você fala disso, a alma tem a ver com emoções, a alma tem a ver com sentimento. Às vezes alguém vai cantar ou vai fazer uma apresentação e você fala, não, foi sem alma. Por que foi sem alma? Sem sentimentos. A alma tem uma conexão com as nossas emoções. O que é nossas emoções tem conexões com as nossas vísceras, com a nossa interocepção. Então, a alma é algo que liga à interocepção humana. Ok, isso é alma. Espírito é uma ideia. Às vezes a pessoa vai e fala sobre algo, ou faz uma conta de matemática, 2 vezes 2 é 4, e vezes 2 é 8. Tá bom. Essa informação não tem alma, é um espírito. Espírito é alguma coisa que você informa, mas ele não tem uma relevância, um sentimento. Você não tensiona o seu corpo para abordar aquilo, você não sincroniza. E a outra coisa que é extremamente importante para nós, e a gente tem que sempre saber disso, que palavras são tecnologia. Palavra não é coisa de ser, é coisa de usar. Nós usamos as palavras. Você usa as palavras para atingir os seus objetivos. Usa a palavra até para se expressar. Mas a melhor maneira de se expressar é com o corpo. Né? Isso é uma expressão de alma, corpo, sentindo, a expressão de alma, e não com a palavra. Tá, mas a expressão com a palavra fica bonita, os poemas são bonitos, e fica muito legal escrito também e falado também. Então, veja só, mas palavras é uma tecnologia. Quando eu falo de alma e de espírito, eu estou usando palavras. E toda vez que eu falo disso, eu estou reduzindo as coisas. Alma é você inteiro, com sentimento, com corpo, com movimento e com restrições de movimento e restrições de sentimentos. E é isso que nós vamos falar hoje. Se nós definirmos o que é a alma, facilita a tua vida. A alma é corpo, é o corpo inteiro, envolvendo o cérebro, envolvendo as funções corporais. Espírito, ideia. Uma ideia. Uma ideia é um espírito. Uma ideia sobre algo é um espírito. Uma ideia que você não precisa se emocionar para verbalizá-la. É só uma ideia. Então, é um espírito. Mente. A mente é a interocepção e a propriocepção. Interocepção é visceral, todas as suas vistas. É a homeostase do corpo humano. A homeostase do corpo humano joga sinais, e esses sinais da interocepção vêm para você. E esses sinais interoceptivos, que tem a ver com a homeostase do corpo humano, junto com os sinais proprioceptivos, o movimento corporal, tá? E as tensões musculares, esses 2 sinais processados da mente. A mente é o processamento desses 2 sinais. Evidentemente que envolve mais sinais, mas a gente tem que reduzir para simplificar as coisas. Então, o que é mente? A mente é o processar da interocepção, sentir profundo, da propriocepção, tuas tensões musculares e a tua liberdade de movimento no espaço. Aí eu expandi um pouco mais a propriocepção e coloquei um termo que chama apus. Apus é a propriocepção estendida. É uma
percepção de um todo fora de você e você se localiza dentro desse todo. Você se acha dentro desse todo. Você percebe um mundo em volta de você e você se localiza. Eu sou o Jackson dentro desse universo. Eu sou o garçom. Eu sou o dono desse apartamento, desse negócio. Eu sou o cliente. Então você se percebe e se localiza nesse apos, que é uma propriocepção estendida. Voltando. Mente. É o processamento da interocepção, a homeostase corporal interna, com a propriocepção, dos movimentos e tensões corporais. Por exemplo, se você vai dentro de uma igreja, os teus movimentos corporais e tensão corporal já ficam condicionados para um comportamento dentro da igreja. E as tensões viscerais também. Você impõe uma tensão a mais nas vísceras e restrições de movimento corporal, restrições de expressões. Você, na igreja, não faz movimentos, alguns movimentos diferentes. Não, você restringe os movimentos dentro daquele apos, dentro daquela ideia, dentro daquele volume religioso. Por que você restringe o movimento? Para ganhar benefício daquele volume, daquela igreja, daquela local sagrado. Apos vem dos andinos, das comunidades andinas, que é local sagrado, montanha sagrada. O que ocorre para você respeitar aquele local sagrado? Aí vem apos. E aí vem essa propriocepção estendida que eu falo para vocês. Então, a propriocepção estendida é como você se referencia no apos. Ok. A mente é o processamento da interocepção e propriocepção, movimento do corpo e tensões corporais. Esse é o processamento mente. Então, na tua mente, quando você processa, está processando a homeostase corporal e as tuas tensões corporais e restrições corporais. Mente. O que é consciência? Tá. Quando você percebe o ambiente, se você se referencia dentro do ambiente que você percebe, mesmo sonhando, consciência. Consciência é o teu local de fala. Consciência é de onde você se percebe estar num volume exterior que pode ser um sonho. Tá bom? Então, nós estamos falando mente e consciência. Vamos agora voltar para alma e espírito. A alma é simplesmente algo que você sente sentimentos profundos com aquilo. É de alma, é de corpo e alma, que a turma fala, né? Então, sentir profundo é de alma. Então, tem muito a ver com a interocepção e a propriocepção, mas o sentir profundo. Espíritos é simplesmente uma ideia. O espírito, você tem uma alma, em cada momento da tua vida, você tem um eu tensional, você tem uma alma para aquele momento, você tem um ótimo local daquele momento. O ótimo local é a alma, o ótimo local é o eu tensional. E esse eu tensional, nesse ótimo local, eu tenho acesso a várias palavras, várias coisas, vários conteúdos, vários espíritos. Espíritos são memórias semânticas. A alma, o ótimo local, é memória episódica. É o sentimento junto. Mas é uma memória episódia não lembrada, é uma memória episódia vivida agora. Você está vivendo a alma. Você está vivendo ou formando memória episódica agora. Notou? Então, nós já explicamos. Mente, consciência, alma e espírito. Já, você queria falar de alma livre. É o que nós vamos falar hoje. Mas nós vamos ter que falar de zona 1, zona 2 e zona 3. Com esses três raciocínios agora diferentes, você vai ver como você pode deixar a alma livre. Quem é que não quer a alma livre? A alma livre é uma coisa impressionante. Você é livre para sentir e para se expressar. Você tem liberdade de expressão. É impressionante isso. Por exemplo, uma criança pequenininha, ela pode, 2 aninhos, 3 aninhos, ela fica peladinha, ela abre a perna, fecha a perna, menino ou menina, tanto faz, ela tem várias poses e várias expressões. Quando essa menina, vamos pegar a menina, por exemplo, que é mais fácil, porque a mulher sempre recebe um massacre maior, né, de restrição. Essa menina, quando vai com 6, 7 aninhos, não senta assim, não abre a perna, não faz isso, não faz aquilo. Então você tem uma restrição na expressão. A liberdade de expressão, mulheres têm menos. Olha que interessante. Por quê? Porque nós temos um problema estruturado.
nós temos um problema estrutural no processo de educação. E nós vamos hoje entender o que é problemas estruturais e problemas funcionais. 2 termos importantes para entender alma livre. E nós vamos entrar na zona 1, 2 e 3. Ok. Então, a liberdade de expressão é o que você quer fazer, você faz. Calma aí. Mas depende do local que você entrou, religioso, teatro, escola, na piscina. Você mergulha na piscina e quer respirar embaixo da água. Só com cilindro, só com máscara. Você pode querer e vai se dar mal sem respirar. Então você restringe a tua liberdade de expressão e de viver em função do volume onde você está. Mergulhou embaixo da água, não pode respirar. Vai morrer, vai dar ruim. Entende? Então você restringe. Mas se pudesse, você a liberdade de expressão, você respira ou expira. Faz. Entende? Então nós vamos falar agora dessa liberdade de expressão que você vai condicionando nos ambientes. Só que menina, não faz isso. Meninos, não choram. Quando você tem essa restrição de meninos não faz isso, ou meninas não faz aquilo, nesse ambiente, tudo bem. Mas se essa menina, esse menino está em casa, se em casa você não tem liberdade de expressão, a tua alma está presa. Entende o que eu falo? Alma livre. Alma livre é a liberdade de expressão. Liberdade de expressão é o que a regra naquele ambiente tem essas características. Dentro dessas características, você pode fazer o que você quiser, dentro das regras do ambiente. Você é livre para se expressar dentro das regras do ambiente. Sim, mas tem pessoas que pegam essas regras desse ambiente e levam para aquele outro ambiente. Calma, se você pega uma regra do ambiente e leva para outro ambiente, você fica mais restrito, porque o outro ambiente tem outras regras. E aí pega esse daqui e leva para outro ambiente, mais restrito. Logo, logo você está com o ombro todo encolhido, você está tímido e acuado, você perdeu a liberdade de expressão porque está levando uma regra de um ambiente para outro. A regra da igreja não são as regras do clube, não são as regras do teatro, não são as regras da escola, não são as regras de dentro do teu quarto. E não são as regras para dentro do chuveiro. E não é regra na piscina. Cada ambiente tem suas regras. E essas regras, normalmente, o melhor delas, são regras para o teu bem-estar. Regras que vão ajudar você. E na tua maior liberdade de expressão. Tá bom? Vamos para as zonas. 1, 2 e 3. Zona 1, zona 2, zona 3. Zona 1. Você cresceu. Você tinha 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos, 5, 15 aninhos, 20 aninhos, 30, 40, 50, 60 aninhos, 70, 80, 90 aninhos. Tá bom, você cresceu. Você cresceu, mas toda vez que você vai fazer algo, para eu levantar, para eu falar, eu tensiono o corpo. Eu faço uma tensão, inclusive visceral e postural. Eu tensiono o corpo e vou falar. Então eu coloco tensões viscerais e tensões corporais. E tensões, inclusive, na voz, aqui, na face. Eu tenho tensões. Eu me expresso com as minhas tensões. Quando eu coloco a atenção para o fazer, eu estou deixando de sentir o corpo no estado natural, que é sem as tensões. Posturais e viscerais. Tá bom, mas sou eu. Eu coloquei atenção. Eu que subi nessa árvore. Eu quis ir nadar. Eu que subi esse morro. Eu quis correr. Então, eu coloquei atenção, corri, voltei e libero a tensão. E o corpo volta às suas tensões originais. Com as tensões originais, o corpo começa a se corrigir. Com as tensões originais, você está sentindo o teu metabolismo. Você sente e a cura começa a acontecer no teu corpo. Quando que a cura começa a acontecer? Quando você sente a dor visceral, quando você sente a dor postural. Tá, mas se eu me propus a subir na árvore, eu estou tenso. A dor postural não vai me doer. A cura acontece quando? Quando eu relaxar. Tomo aquele banho quente, deito, relaxo e sinto as dores viscerais e as dores posturais. Isso é zona 1. Eu tensiono para o fazer ele vai e consome todas as tensões e você está livre para sentir e fazer de novo. Isso é zona 1. Na zona 1, basicamente, a gente está com o emitor ativado. Emitor é uma coisa que tem dentro da célula, e o emitor ativado, a célula está preparada para
reproduzir, ela duplica. Ela vai duplicando porque ela tem emitor ativado. Nesse momento que eu estou fazendo as coisas, que estou caminhando, eu estou correndo, o joelho está gastando e está matando células, e células estão sendo fabricadas agora, na zona 2. Zona 2 é uma zona, a zona 1, perdão. Zona 1 é uma zona que você tem a reconstrução dos tecidos. Então, é uma zona estrutural. Você está estruturado para reconstruir os tecidos, porque o emitor está ativado. Duplicação de célula. Se o joelho está gastando, ele está colocando mais célula no joelho. Tá bom. Mas, de repente, mesmo na zona 1, você pega e relaxa o corpo todinho e faz um processo de fruição e metacognição. O corpo relaxado, você vai sentir suas dores viscerais e posturais. Nesse momento, a tua respiração baixa, a tua oximetria vai ficar entre 96, 92 e 96, respiração baixinha, tranquilo, tensão relaxada, e você começa a entrar no processo de fruição. No processo de fruição, você passa para a zona 2. Zona 2, você desativa a emitor. Se você desativar a emitor, zona 2 ocorre em longas caminhadas, procissões, eventos de um monte de gente andando e caminhando durante o dia inteiro, 4, 5 horas caminhando, você entra em zona 2. Zona 2 é um exercício continuado longo, muito longo, e o zona 2 vai ocorrer um processo muito importante para você. É um processo de reequilíbrio funcional. O teu corpo vai funcionar melhor. Eu vou equalizar as funções corporais. Eu vou checar as funções corporais, mas não as estruturais. Eu não estarei fazendo células novas. Eu só estou checando as funções corporais. Entende? Nesse zona 2. Então, estou na zona 1, e já passei para a zona 2 através de uma fruição com metacognição. Ou o sono, sonhando. Você vai para a zona 2 menos no REM. Você está lá, está respirando menos e está calibrando. E a zona 2. O REM, nós estamos em zona 2. Lembra que o sono REM tem o ativo e o fásio. O ativo, você até simula mais as posturas corporais, a parte tensional corporal. E o fásico é muito mais as emoções viscerais. Os dois, justamente, a gente está calibrando a mente no REM. Tá? Então, vamos lá. Zona 1. A tua vida natural. Você tensiona para fazer, termina de fazer, acaba a tensão. Tensiona para fazer, termina de fazer, acaba a tensão. E sente o corpo e o corpo se recupera. Zona 2. Opa, vou para o estado onde eu desativo a emitor. Não vou duplicar mais células. Vou simplesmente corrigir. Vai ter uma autofagocitose, vai corrigir as células. Isso também ocorre na hora do coma. Depende do que a pessoa vai fazer e depende do estado que ela está. Se coloca as pessoas no coma para ela entrar para ela calibrar as funções corporais, e eu deixo essa pessoa em zona 2. Zona 2, ela vai fazer com que as funções funcionem bem na zona 2. A emitora está desativada na zona 2. Mas, às vezes, mesmo no coma, a pressão começa a cair e aí o médico, a equipe médica vai lá, injeta noradrenalina para dar aquele luta e fuga, e aí o corpo dá uma despertada para a pressão subir, e aí sai da zona 2. Agora nós vamos para uma estrutura melhor, mas nessa luta e fuga, o corpo vai privilegiar os órgãos como cérebro, coração, pulmão, e não vai ter uma vascularização boa nas periferias. E vai sair da zona 2. Já foi uma coisa mais estrutural. A emitor está ativado, vai reproduzir células. Se eu estiver correndo, o joelho vai desgastar a célula e vai produzir novas células. Porque nós saímos da zona 2. Porque agora a emitor está ativada. E agora, antes de falar da liberdade de alma, vamos para a zona 3. A zona 3 é uma coisa extremamente particular. Você, na tua vida, você tem vontade de subir na árvore e você subiu. Você tensionou visceralmente falando e a postura e você subiu na árvore. Você tem ideia de estudar isso ou de fazer aquilo e você está fazendo. Você tem um negócio teu, você está construindo o teu negócio. Você tensiona o corpo e as vísceras e faz o teu negócio. Mas
4, 6, 5 aninhos, de repente, te colocaram numa ideologia. Palavras sobre fé e crenças, e essas palavras sobre fé e crença impôs em você uma tensão visceral acima do sentimento visceral original. Uma tensão corporal acima da tensão corporal original tua. E você usa essa tensão não só para ir na igreja, ou nessa ideologia, ou nessa cultura, mas para viver. Você usa uma tensão visceral e corporal para viver. E cadê você? Zona 3. Você está com a alma presa. Você não é mais livre para viver, porque o mais importante é essa consciência ativada. Oh, com a consciência ativada, o mais importante da vida é a minha consciência ativada. Minha crença em Buda, minha crença em não sei no quê, né? Tribal, minha crença no orixá, minha consciência ativada. A minha consciência ativada tensiona vísceras, tensiona meus movimentos corporais, prende a alma. Prende a alma. A tua alma não é mais livre. Por que a alma não é mais livre? Porque você é um seguidor do grupo tal. Porque você já não mais pensa e nem sente por você. As tensões do grupo colocou tensão visceral, as tensões do grupo colocou tensões corporais. Tem inimigo. O planeta vai acabar. Olha o inimigo, olha a conspiração, olha a vacina, tem um chip G5, a Terra é plana. Olha que absurdo. Entende? E essas tensões, essas mentiras, criam uma tensão visceral e corporal em você, acima do original teu de tensões viscerais e corporais. A alma está presa. A tua alma não está mais livre. Estou falando para você desapegar ou negar suas crenças e fé? Não. Estou falando que em algum momento a crença e a fé e as ideologias é usado para um fazer. Em algum momento você tem que largar essas tensões viscerais e corporais e relaxar. E ao relaxar, você vai permitir que o teu corpo se cure. Você não vai estar ficcionado numa ideia específica. E essas ideias, são espíritos, que impõem sentimentos dentro do teu corpo. Se você vai na internet, redes sociais, é isso. Primeiro eu vou ativar sua consciência, pego a tua atenção e imponho tensões viscerais e corporais em você. Consciência ativada, tensões viscerais e corporais fora do teu limite. Você não sente mais você. Você sente a ideia, você sente um espírito, você encarnou um espírito. Você já é uma alma trancada ou penada. Você não é mais uma alma livre. Porque você faz as ideias viverem em você e não teu corpo, a tua vida, a tua essência. E o mais importante é você se libertar. Como que você se liberta? Sendo livre para sentir as tuas tensões internas e teus movimentos corporais. Eu estou em Joinville, aqui tem um festival de dança. As expressões corporais, a expressão da dor, você fazer a tua expressão, você sentir a tua dor e você chorar por tua dor, não a dor de uma ideia enfiada no teu corpo. A minha dor eu tenho que chorar. Se eu chorar a minha dor, eu me curo. Se eu chorar a dor coletiva, eu não vou me curar, eu estou sendo usado pelo coletivo. Então você tem que saber diferenciar, isso é uma dor coletiva, isso é uma dor do meu grupo, isso é da minha igreja, do meu time de futebol, minha quadra de esporte, essa é uma dor pública, é uma dor coletiva, é uma dor do cardume, desse sistema complexo onde eu estou e tenho pertencimento. Ok, é válido, eu tenho que ter o pertencimento, mas é uma dor pública, não é pessoal. A tua cura vai ser quando você sentir a tua dor pessoal, visceral, não ideológica, de corpo, de tensões musculares tua. Você vai. Isso você pode fazer com fruição e metacognição. Você pode fazer um movimento, o mesmo movimento, uma caminhada longa, ou o mesmo movimento, ou para e fica no estado de meditação, do jeito que você achar melhor. Ou esses movimentos repetitivos também. Alguns fazem oração, outros fazem pula, outros... Não tem problema nenhum, faz do jeito que você quiser, na crença que você tiver. Mas em algum momento você vai sentir tuas dores puras, sem palavras, sem ideias, sem crenças,
Sem fé, dor pura. A dor pura vai te curar. A dor pura vai melhorar o teu metabolismo. Porque você vai entrar na zona 2, na zona 1, 2, e a zona 2 você vai inativar a mTOR. Outra coisa, jejuns prolongados também inativa a mTOR. E aí você começa a fazer uma cura das funções. Porque o mTOR não está deixando a célula reproduzir, ela faz autofagocitose. Mas as estruturas não estão sendo curadas. Se eu cortei a pele, o mTOR inativado não vai deixar eu colar a pele. Porque se eu cortei, eu tenho que ter uma coisa estrutural. Entende? Uma reforma estrutural. Por exemplo, nós temos um preconceito estrutural. O que é preconceito estrutural? Preconceito é que as instituições não defendem quem foi vítima do preconceito. E problemas funcionais. Existem leis e normas, mas não estão sendo aplicadas. Notou? Isso é funcional. No corpo, funcional. A mTOR inativada. As células fazendo autofagocitose e checando as funções corporais, as nossas instituições corporais, a nossa maneira de ser e de viver. E se for uma coisa estrutural, calma aí. mTOR ativada. Células reproduzindo no corpo inteiro, em todas as partes do corpo. A tua alma está livre quando as tensões viscerais e corporais foram impostas por você, não por palavra, por corpo, pelo sentir profundo no teu corpo, na tua vida, na tua essência, e a tua alma está livre para se corrigir, para melhorar e para mostrar para o mundo o melhor do mundo. E o melhor do mundo é você com o teu DNA livre, de alma livre. Pessoal, é isso que eu queria deixar com vocês essa semana. Até a próxima quarta-feira.